joelho. Vamos iniciar mais uma escola bíblica de discípulos. Aleluias. Eu gostaria de convidar toda a igreja a se reunir, aqueles que puderem dobrar os seus joelhos. Aleluia, Jesus. Pai querido, Tu és o Deus que conhece os nossos corações. Paizinho querido, a Tua palavra diz que Tu és o Deus que sonda, Pai, os nossos corações, as nossas mentes, os nossos pensamentos. Pai querido, a palavra ainda não chegou à nossa boca. O Senhor já sabe. O Senhor conhece as nossas angústias, nossos anseios, tudo aquilo que tem nos tirado a paz. Pai querido, que nesta noite, ó Deus, o Senhor possa trazer a paz aos nossos corações. Senhor Jesus, venha tirar o cansaço, aliviar a pressão, tirar a angústia da alma, toda a perturbação na mente, tudo aquilo que tem roubado a nossa paz. Nós repreendemos nesta noite. Pai querido, e nós te pedimos em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja na condução deste trabalho, que não seja a nossa vontade, que não seja o nosso querer, que nenhuma palavra, Senhor Jesus, que será ministrada aqui hoje, venha ser jogada ao vento, mas que cada palavra, Senhor, venha chegar aos nossos corações, venha abrir os olhos do nosso entendimento, venha trazer em nós discernimento, sabedoria, Pai querido, e desejo de buscar mais e mais de Ti. Pai querido, nós precisamos aprender o que é certo. Nós precisamos, ó Deus, buscar em Ti primeiramente a sabedoria, buscar em Ti o discernimento e buscar o conhecimento. Pai amado, que os nossos olhos venham ser abertos nesta noite. Venha lançar por terra tudo aquilo que tem roubado a nossa paz. Nós apresentamos diante de Ti a vida do pastor Cláudio, homem de Deus, a quem o Senhor escolheu para estar trazendo esta palavra à igreja. Pai querido, que nossos corações estejam aptos a receber, que sejamos orientados pelo homem, mas acima de tudo pelo Teu Espírito. Que este conhecimento venha despertar-nos, ó Pai, para que possamos policiar no nosso dia a dia, que a cada amanhecer nós possamos entender a importância de estarmos ligados e conectados aos céus, por meio de Cristo. Pai querido, que nesta noite o Senhor visite os corações, que nesta noite o Senhor visite os nossos pensamentos, e venha trabalhar em nós, Pai, um novo tempo, um novo momento, nova oportunidade que o Senhor tem nos dado. Pai, eu repreendo em nome de Jesus toda ação do inimigo, Senhor, toda interferência maligna, tudo aquilo que estiver tentando roubar, Senhor Jesus, este momento, nós repreendemos em nome de Jesus e te pedimos, Senhor, conduza esse trabalho conforme a Tua vontade. Nós já sabemos que o Senhor já deu ordem aos Teus anjos a respeito deste trabalho. Pai amado, que nós possamos tomar posse da Tua palavra, como servos do Senhor, e receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te louvamos, nós te agradecemos por esta oportunidade. Aproveitamos o ensejo e apresentamos diante de Ti os enfermos. Em nosso meio, Senhor, nós queremos apresentar a vida do Rafael, a vida do Cléder Filho, Senhor, e repreender, Senhor, em nome de Jesus, toda enfermidade no físico, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Pai querido, que se em nosso meio encontra-se alguém enfermo, que o Senhor possa tocar, Senhor, nesta noite, com o bálsamo da cura, que eles possam ser alcançados, meu Deus, por esta unção. Que o Senhor venha repreender do nosso meio toda enfermidade. A palavra do Senhor diz que Tu és o Deus que nos sara, que esta unção venha nos alcançar nesta noite. A Tua palavra também diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. E nós tomamos posse nesta noite da cura que veio diretamente do Teu trono, Senhor. Em nome de Jesus nós Te louvamos, em nome de Jesus nós Te agradecemos, ó Pai. Amém, Jesus, aleluias. Coloquem-se de pé. Eu gostaria de convidar o pastor Cláudio para estar aqui, trazendo a palavra. Aleluias. Glória a Deus.
Glória a Deus. A paz do Senhor para a amada igreja. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Mais uma vez, é com temor e tremor que eu subo a essa tribuna para estar junto com os irmãos meditando sobre um assunto que é de grande interesse para nossos dias, para a igreja, para as famílias, para os servos de Deus que desejam ter uma vida vencedora. Porque, querido, nós entendemos que o homem, ele é um ser tridimensional, que é composto como? Quem sabe me dizer quais são as três partes do ser humano? Espírito, alma e corpo, ok? Porque, na verdade, irmão, nós somos um espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. E qual que é a vontade de Deus? Que essas três áreas da nossa vida, o Espírito, que nos capacita a ter comunhão com Deus, é onde nós temos a nossa intuição, é onde nós temos a comunhão com Deus, é onde nós ouvimos a voz do Espírito. A nossa alma, que está incluso a nossa vontade, o nosso intelecto, as nossas emoções, e o nosso corpo, né, onde nós temos os nossos sentidos, o olfato, a audição, o tato, é onde nós nos relacionamos com o mundo externo. Então, qual que é a vontade de Deus? Que todas essas três áreas da nossa vida estejam bem. Então, nós estamos falando sobre as condições do coração, não é isso? Então, nós temos que entender que todas essas áreas da nossa vida, a vontade de Deus é que elas estejam em harmonia, em equilíbrio. Porque, irmão, nós já falamos na primeira aula, porque se uma dessas três coisas não estiverem bem, isso não quer dizer que o crente nunca vai passar por momentos difíceis, de tristeza, mas nós temos que estar capacitados, através da fé, através da nossa comunhão com Deus, através da palavra de Deus aplicada nas nossas circunstâncias, vencer. E quando nós estamos em desequilíbrio, a chance da gente não conseguir vencer é muito grande. Foi como nós falamos, como é que um crente pode estar com o coração amargurado dentro da casa do Senhor? Semanas, meses, anos, e ter uma vida de derrota nesta área. Então, é possível o crente passar por momentos de depressão, de tristeza? Então, hoje a gente vai estar falando sobre esse assunto, que é de importância não só para a igreja, mas a nível mundial. Nós vamos falar sobre a prevalência da depressão, sobre as estatísticas da depressão, e a gente vai ver que é algo muito grave, é algo muito sério. Pra você ter uma ideia, os números que eu vou passar para vocês hoje são de antes da pandemia. E vocês vão notar que com o advento da pandemia, esses números cresceram de maneira exponencial, que não dá nem para se calcular. Hoje, a Organização Mundial da Saúde Mental calcula-se, hoje não, quando eu li o artigo, que cerca de 350 milhões de pessoas sofrem com depressão no mundo, isso antes da pandemia. Foi feita uma pesquisa pela Universidade Johns Hopkins, lá nos Estados Unidos, onde eles pegaram jovens, adolescentes de 12 a 17 anos, 76 mil jovens, para fazer uma pesquisa do ano de 2005 a 2014, 76 mil jovens de 12 a 17 anos, e pegaram mais 180 mil de 18 a 25 anos, quando já está passando da juventude para a idade adulta. E eles chegaram à conclusão que 37% desse número passaram por algum advento de depressão na sua vida. Então a gente vai observar que é um número muito grande. Então a gente vai ver que a depressão é uma doença muito grave, séria. Ela não escolhe cor, não escolhe cultura, não escolhe etnia, não escolhe grau de instrução, não escolhe se a pessoa é pobre ou rica. Então eu li muito sobre isso e eu fiquei admirado. Eu estava ouvindo uma palestra
de um homem falando que ele acompanhou um milionário nos Estados Unidos, milionário, riquíssimo, e um dos hobbies desse milionário era ter carros esportivos, tipo coupé, carro rápido. E diz que esse homem, ele tinha por volta de 70 anos, que ele entrou em depressão por um problema de saúde, ele não poderia mais dirigir esses carros esportivos, Mercedes, Ferraris, e ele entrou em depressão, porque não podia, entrou em depressão mesmo, clínica, séria, diagnosticada, porque ele não poderia mais estar dirigindo os carros esportivos milionários dele. Então, você pode observar pessoas, artistas, famosos, ricos, a gente vê falando. Eu via conversando com a minha esposa. Quem já viu falar aqui no padre Marcelo Rossi, aquele padre famoso? Ele foi diagnosticado com uma depressão séria. Padre Fábio de Mello, também a mesma coisa. Todo mundo já ouviu falar. Quem já ouviu falar daquele tal de Whindersson Nunes, humorista, faz todo mundo rir, mas caiu numa crise de depressão. Então, a gente vê que artistas famosos, ela não escolhe ninguém. E a maioria de nós já tivemos casos, ou conosco, ou pessoas próximas de nós, que tiveram caso de uma depressão ou leve ou moderada. Então, hoje a gente vai ver muito sobre a questão dos sintomas, das causas, sobre o que é depressão, ok? Então, é muito importante, irmão, a gente estar vendo isso, porque, igual eu falei, a gente vai observar na Bíblia que vários personagens bíblicos, homens e mulheres de Deus, passaram por ocasião de depressão. O grande Moisés passou. Moisés falou assim, Senhor, eu quero que você me mate, porque o cargo era tão pesado dele conduzir aquele povo de Israel, aquele povo de dura cerviz, desobediente, idólatra, que ele falou assim, eu não parei eles. É muito grande essa carga que o Senhor tem colocado para mim, eu prefiro morrer. Vocês estão entendendo como que é sério? Davi, a gente vai ver que no livro de Salmos, vários, inclusive eu já quero pedir para o pastor Edvandes abrir no Salmo 147, no versículo 142, versículo 7. Porque uma das definições de depressão é a melancolia da alma, é o cárcere da alma. Então a depressão, a gente vai ver que vários salmos, Salmo 88, Salmo 42, Salmo 51, inclusive eu quero até fazer um esclarecimento, que a gente tem tocado muito na tecla aqui, que nem sempre o pecado é uma causa, o crente vai ficar em depressão por causa de pecado, mas pode ser por causa de pecado, ok? Então a gente vai ver dois exemplos na Bíblia de pessoas que ficaram depressivas por causa que cometeram pecado, sim. Pode ser por causa de ação demoníaca também, nem sempre é, mas pode ser também. A gente vai ver isso hoje. Então, esses problemas de angústia, de amargura na alma, de irritabilidade, da pessoa querer ficar solitária, isolada, pessoa agressiva, tudo tem várias causas. Então, a depressão, ela é multifatorial, tem vários fatores. E outra coisa interessante da depressão, que ela não se detecta através do exame. Por exemplo, se eu estou com um problema cardíaco, eu vou lá, eu faço um ecocardiograma, ou faço uma tomografia, eu vou ver que eu estou com algum problema sério no meu coração. Né? Então, por exemplo, o próprio Covid, através de exames, ele é detectável, mas a depressão não. Então, muitas vezes a pessoa está no estágio de depressão e nem ela sabe, porque ela não sabe diagnosticar o problema. Então, a gente vai ver isso hoje muito, algumas características, aí você vai falar, pastor, mas eu estou com algum desses sinais e sintomas, será que eu estou com depressão? Pode ser que sim, pode ser que não, ok? Já falamos da questão da automedicação, mais uma vez eu vou falar, nunca se automedique. Quem passa a medicação para problema psiquiátrico, emocional, é o médico, sempre, é o psiquiatra, é o neurologista, o endócrino,
Então, é esses aí que vão estar, é um médico especializado no assunto, ok? Então, bora começar aqui, ó. Então, o que é depressão? Então, é a combinação de aflição e mal-estar, que ocorre espontaneamente e que excede em duração e intensidade. E a reação normal é a reação normal a qualquer desastre e infortúnio. Ou seja, afeta o indivíduo tanto física quanto psicologicamente. Então, a gente vai definir duas coisas aqui. Primeiro, tristeza todos nós vamos sentir. Por exemplo, se a pessoa perde o emprego, é lógico que ela vai ficar entristecida. Se a pessoa está numa situação de divórcio, com problema de enfermidade sério na família, com problema de relacionamento no casal, tudo isso é lógico que a pessoa normal, é uma reação normal, que vai causar tristeza em você. Aí a gente tem que diferenciar tristeza de quê? De melancolia também. Porque essas coisas que eu falei para você são coisas objetivas. São coisas detectáveis, palpáveis, percebíveis. Mas a melancolia muitas vezes ela surge sem ter um motivo aparente. Você acorda down, para baixo. Depressão é exatamente isso. Depressão é um buraco. Quem já não ouviu falar que quando você briga ou termina com a namorada, você fica onde? Na fossa. Fossa é exatamente um buraco. É uma depressão. Você está para baixo, você está down. Então, muitas vezes, essa melancolia que surge no coração, ela não tem uma causa definida. Então, o que é essa depressão, essa melancolia? Muitas vezes ela não tem uma explicação lógica. Ela surge do nada. A pessoa vai indo bem e, de repente, ela acorda muito mal, entristecida, ruim. Então, o que é isso? A pessoa começa a perder a esperança. A pessoa começa a perder a vontade de viver. A pessoa começa a perder o gosto pela vida. Porque quando a pessoa está triste, muitas vezes um familiar vem, faz uma festa, faz um passeio, dá uma esparecida na cabeça e a pessoa distrai, não é isso? Mas geralmente a melancolia não dá certo isso. Quando a pessoa está melancólica, pode ter festa, pode ter comida boa, pode ter coisas atrativas para ela, mas não vai resolver, ela vai continuar entristecida. Então, uma das características da melancolia é essa. É uma tristeza profunda. Andrew Salomão falou que é o cárcere da alma. É exatamente esse versículo que eu quero que o pastor Edvandes leia. Eu acho que tá ligado. É o 147, verso 2. Glória a Deus. Amém, irmãos? Salmo 142, versículo 7. 7, isso mesmo, desculpa. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Está vendo? Tira a minha alma da prisão, tira a minha alma do cárcere. Então, a depressão é o cárcere da alma. A depressão é como se todo dia você visualizasse o seu funeral. É como se todo dia você estivesse vestido de uma roupa de madeira. Então, isso vai afetando a sua relação no trabalho, vai afetando a sua relação, as suas relações acadêmicas e, com certeza, vai afetar a sua vida espiritual, a sua vida familiar, a sua vida com Deus. Então, a gente tem que ver que realmente a depressão é algo muito sério e a maioria das pessoas não consegue lidar com isso. Todo mundo ficou sabendo hoje que o Diego Maradona morreu. E é estranho demais porque as pessoas estão chamando ele de quê? De Deus, semideus. Mas é extremamente esquisito porque ele foi vencido por uma doença chamada vício em drogas. Nos últimos anos ele era um cara viciado em drogas, em álcool. Engordou muito, teve problema hepático. E o médico falou, estava ouvindo no rádio agora, por conta disso ele passava a ter crises depressivas. Por causa disso, quem é que está num buraco desse e consegue estar feliz? Ao ponto dele falar, será que as pessoas ainda vão me amar? Então chamou ele de Deus. É lógico que não é Deus, não tem nada de Deus. É um homem pecador que necessitava da graça, da misericórdia de Deus.
Quem eram os ídolos do Maradona? Era o Che Guevara, era o Fidel Castro, era o Hugo Chávez, né, o ditador lá da Venezuela. Então era uma pessoa extremamente lamentável no final da história. Foi um gênio do futebol, extremamente rico, talentoso, mas, por outro lado, o lado humano dele totalmente destruído, detonado por causa do uso das drogas. Então, uma das causas que pode levar a pessoa à depressão é exatamente o uso excessivo de álcool, de droga, pode levar as pessoas a uma crise de depressão. A depressão ela pode ser leve, moderada e grave, tá? Então, a depressão tem sido chamada por muitos cientistas a doença da atualidade, ok? Então, infelizmente, essa é uma das maiores causas de suicídio, é a depressão. A pessoa chega a tal ponto de desesperança da vida, ela vai ver a morte como um escape para aquele sofrimento, para aquela dor contínua que ela sente. Então a gente vai ver que é uma dor tão profunda, tão grande, que ela não sabe o porquê, a origem, que ela vai ficar tão dilacerada, tão destruída, que ela vai pensar e vai ter certeza que o único escape para ela é a morte. Então, dizem os estudiosos que a cada 40 minutos uma pessoa se mata, comete suicídio no mundo. E isso mesmo nos países mais ricos, que tem o ID, né? É o índice de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, não é isso? Então, é muito alto, como a Noruega, como a Dinamarca, eles cometem suicídio profusamente, exatamente por conta da depressão. Então, a depressão tem sido uma causa de morte, tem sobrepujado as doenças cardiovasculares e também sobrepujado os cânceres. Então, irmãos, é uma coisa muito grave, uma coisa muito séria. Tá? E como eu falei, infelizmente, o crente não está isento disso. Eu já citei os exemplos aqui de Moisés, de Davi. A gente vai ver, por exemplo, Noemi. Noemi, quando perdeu os seus 2 filhos e perdeu o seu marido, ela entrou numa situação de depressão. Jonas, abre para mim Jonas, Evangelho de Jonas, capítulo 4. Jonas foi o profeta fujão, todo mundo conhece a história de Jonas. Não queria obedecer a Deus, em vez de ir para Nínive, foi para Tarsis. O navio dele naufragou, foi engolido por uma baleia, depois por um grande peixe, que a Bíblia fala, né? E passou 3 dias ali, e diz que depois de 3 dias foi jogado lá em uma praia em Nínive. E ele obedeceu a Deus e pregou o evangelho, pregou a palavra, pregou arrependimento para aquelas pessoas. E aí o que aquelas pessoas fizeram? Se arrependeram. Qual que foi a reação de Jonas? Ele ficou extremamente triste por causa que as pessoas de Nínive se arrependeram. Era religioso ou não era? Leia para mim, pastor Edvandes. Jonas 4, versículos 1 a 3. Mas, desgostoso, Jonas extremamente disso, ficou todo ressentido. E orou ao Senhor, dizendo: não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus piedoso e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Está vendo? Então ele queria morrer, ficou tão entristecido por causa do resultado do arrependimento das pessoas. Então é uma coisa assim até paradoxa, contraditória, mas foi isso que aconteceu com ele. Mas nós temos que entender, irmãos, que nós, servos de Deus, temos todo um arsenal de ajuda espiritual, mental, física, de pessoas. A gente vai citar mais no final o exemplo do profeta Elias. Elias foi um grande homem de Deus, um homem extremamente usado por Deus. Foi um homem que venceu 450 profetas de Baal, que o povo de Israel adorava, servia, em contradição àquilo que Deus tinha feito com eles. Mais 400 profetas de Azira. Imagina um homem do peso, do calibre
de um profeta desse que fez cair fogo do céu. Ele foi um profeta que nunca tinha ressuscitado, contado a história de ressurreição, de um morto ter ressuscitado. Mas o profeta Elias, a gente vai ver na Bíblia, foi o primeiro homem que orou pelo filho da viúva e ela ressuscitou, porque era um homem de fé, um homem cheio da graça, um homem cheio da unção de Deus. Imagina só o peso desse homem no mundo espiritual. Mas esse mesmo Elias, ele caiu numa crise de depressão. A gente vai falar mais sobre ele no final. Então o Salmo 88 de Davi, Salmo 42, Salmo 51, aí eu vou citar um exemplo logo de Davi. Davi entrou numa crise depressiva, por quê? Porque ele pecou contra Deus com Batseba. Quando o profeta Natan confrontou ele e a ficha caiu, ele ficou desesperado, porque ele sabia que ele tinha pecado contra o Deus dele e o Espírito Santo havia se retirado dele. Então, exatamente lá no Salmo 51, você vai ver a oração de Davi pedindo perdão para Deus, reconhecendo o seu erro e pedindo: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Então, o crente, irmãos, ele tem todo um arsenal para vencer as tristezas, para vencer os embates da vida. O apóstolo Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo falou bem assim lá no livro de 2 aos Coríntios: teve momento na minha vida que eu desesperei da minha vida, eu perdi toda a esperança. Eu pensei que eu não ia mais sobreviver, porque eram tantas lutas. E a gente vai ver a história de Paulo, que todo mundo quer ser apóstolo hoje, não é isso? Mas ninguém quer sofrer 3 naufrágios, ninguém quer levar uma quarentena menos uma de chicotada nas costas, ninguém quer ser apedrejado, espancado até morrer porque está pregando o evangelho, ninguém quer ser perseguido dentro da igreja. Se uma pessoa olhar torto para você, você já quer sair e mudar de igreja. Então todo mundo quer ser apóstolo, mas ninguém quer sofrer os sofrimentos de Cristo, ter as marcas de Cristo no seu corpo. Então as pessoas querem ter o título, mas não querem ter o sofrimento. Então todos nós podemos passar por situações angustiantes. O próprio Senhor Jesus, quando você vê ele lá chorando no Getsemane, fala que ele estava tão angustiado, tão agoniado, sabendo o que iria acontecer com ele, que o seu suor se tornou gotas de sangue. E ele falou: eu estou extremamente triste até a morte, estou angustiado, agoniado, eu estou passando pelo momento mais crucial da vida de Cristo, ao ponto de ele falar: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. O Filho de Deus falou isso: Senhor, se for possível, afasta de mim, porque ele sabia todo o sofrimento que ele ia passar, que ele iria ser abandonado pelos seus amigos mais queridos, que eram os seus discípulos, que ele ia ser traído. Mas a partir do momento que ele orou e se levantou do Getsemane, e ele falou assim: mas seja feita a tua vontade. Você vai ver que Jesus se levantou ali do Getsemane e em nenhum momento você vai ver Cristo retrocedendo. Em nenhum momento você vai ver Cristo reclamando. Em nenhum momento você vai ver Cristo vacilando. Quando Judas chegou perto dele, o que ele falou para Judas? Ele falou assim: Judas, a que vens, meu amigo? Chamou Judas de amigo. Por que Judas era amigo de Jesus? Porque Judas estava sendo um instrumento para ele cumprir a missão que ele viera a fazer. E ali ele foi como um homem corajoso. Em nenhum momento você vai ver Jesus choramingando, chorando, baixo. É lógico que ele estava angustiado, mas ele, como homem, como filho de Deus, ele venceu todas as coisas. E ele fala bem assim: eu venci o mundo. E porque ele venceu, nós podemos vencer também, queridos. Então nós temos que entender que nós temos as armas espirituais. Amém? E a gente vai ver que no decorrer da aula, que quando a gente tem uma mudança de atitude, uma mudança de postura, e a gente tomou uma decisão de se erguer na presença de Deus, Deus nos dá graça, força, direção para vencer qualquer que seja a dificuldade, o problema, inclusive a melancolia, inclusive a depressão. Ok? Então, a depressão é um estado emocional ao qual todos os seres humanos estão sujeitos. Já falamos sobre isso. Falamos sobre os personagens da Bíblia e que a tristeza é um sentimento asfixiante.
Depressão vai além de uma simples tristeza. As pessoas tristes podem ser alegradas, já falamos sobre isso também, mas nunca são afetados pelas coisas boas da vida, quando a pessoa está deprimida. Aí eu falei aqui, ó, de acordo com a ONU, 1 em cada 10 pessoas terá depressão ao longo da vida. Então, se a gente imaginar quantos bilhões de pessoas que tem no mundo, né? Então, se 10% dessas pessoas vai ter depressão, é muita gente. E é igual, mais uma vez eu falo, tudo isso antes da pandemia. Com o advento da pandemia, é lógico que esses números cresceram extremamente, né? Porque além daquela insegurança, imagina uma pessoa que não tem esperança, que não tem Deus, que tem medo de morrer, dela pegar Covid. Ela vai ficar desesperada mesmo, se um ente querido pegar Covid e morrer. Se ela não tem esperança do céu, não tem certeza de salvação, não confia na graça, no poder, na misericórdia, no livramento de Deus. É medo, irmãos, é angústia, é desesperador. Até mesmo para os crentes. Eu conversei com muitos crentes desesperados, que conhecem Jesus, conhecem a palavra e morrendo de medo de ter Covid e morrer. Medo de tremer. Vocês estão entendendo? Então, mas é uma coisa natural, a gente pode julgar essa pessoa? Não, faz parte da natureza humana. Nós fomos criados, irmãos, para sobreviver, para viver. Por isso que o suicídio é uma coisa tão louca, uma coisa tão fora de propósito. Porque, por exemplo, se você tentar, eu vou prender a respiração até eu morrer. Alguém consegue fazer isso? Ninguém consegue, porque o seu organismo é feito para sobreviver e para buscar sobrevivência. Tanto é que quando você sofre um acidente grave, as partes vitais do seu corpo é que fica sendo irrigada pelo sangue. Por exemplo, quando você tem uma hemorragia grave, a primeira coisa que vai parar em você é a circulação periférica. Para quê? Para que o sangue continue bombeando as partes nobres do seu corpo, que é o quê? O seu coração, o seu pulmão, o seu rim, o seu cérebro. Então, o ser humano foi feito para viver, ok? E outra coisa interessante aqui, ó, é que desse total, 60% são mulheres e 40% são homens. Ou seja, as mulheres têm uma predisposição maior para ter depressão. Para ter, ok? E desses que têm depressão, a maioria, 90%, vai sofrer uma recaída. Vai sarar e possivelmente vai ter um episódio de novo de depressão. Aí isso aqui é interessante, que fala assim, ó, também previu que será o principal problema de saúde global em 2020. É tipo uma profecia isso aqui, né? A pessoa, quando fez esses dados aqui, ela não sabia que ia ter pandemia, né? Mas fala que aqui, ó, exatamente isso, que até lá o número anual de suicídio saltará dos atuais 593 mil para quase 1 milhão de suicídios a partir de 2020. Por causa de quê? Por causa da depressão, e isso antes da pandemia, tá? Então, continuando aqui, definições. Experiência de sentir desânimo, esmorecimento é comum em todas as pessoas, em qualquer cultura. Mas quando isso se torna incapacitante, te joga na cama, te faz você perder o interesse total em trabalhar, em estudar, igual citei aqui o exemplo do jovem que saiu da faculdade, terminou o namoro e se trancou dentro do quarto. Isso aí é muito sério. A grande questão é que a maioria das pessoas não deixam chegar nesse ponto. Elas procuram ajuda antes, ok? A maioria das pessoas hoje tem acesso. Quando ela começa a ver que o negócio está ficando sério, ela vai procurar ajuda. Vai procurar uma orientação, vai procurar uma medicação. E não chega ao ponto de ter uma depressão grave, de cometer um suicídio. Existem vários tipos de depressão, tá? Existe a depressão reativa, ou exógena, que é externa, as causas são externas, tá? É a origem psicológica que surge com a reação emocional a episódios desagradáveis. Luto, divórcio, decepção, enfermidade, foi o que eu já falei. E essas coisas, tudo pode fazer a pessoa entrar numa crise de depressão.
você perdeu o emprego. Tudo isso pode acontecer e pode ser de origem orgânica. É o surgimento associado às mudanças bioquímicas do corpo, alterações hormonais, desnutrição, deficiência de neurotransmissores e intoxicação. Então, a mais comum é a depressão patológica, tá? A gente pode ter também a depressão psicótica. O que é a depressão psicótica? É quando a pessoa começa a ter alucinações. Vê monstro, vê bicho, vê rato, onde não tem, vê comida podre. Ela olha para o prato de comida e pensa que a comida está cheia de bicho. Pode acontecer quando a pessoa está com um nível tão grande de depressão, de tristeza, e ela para de comer. Ok? Ela sente gosto de podre na boca. É como se tudo ao redor dela tivesse mofado. Então, é uma situação extremamente doentia, terrível. E muitas vezes, o que é essa situação? É por causa de... Ela tem isso, essas angústias, essas amarguras, vai começando a trazer alterações no seu corpo. Alterações hormonais. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a serotonina, sobre a dopamina, a noradrenalina. Então, são hormônios que tem no nosso corpo que faz a gente vencer, sobreviver. Aí, quando ocorre uma queda desses neurotransmissores, porque o nosso cérebro, irmãos, os nossos neurônios são todos interligados através de sinapses nervosas. E quando tem uma alteração bioquímica no seu cérebro, essas sinapses começam a falhar ou se tornar lenta. Então, aí você tem uma queda de quê? De energia, tem uma queda no seu raciocínio, tem uma queda na sua concentração, e a depressão causa tudo isso, ok? Então é muito sério. Todo mundo já ouviu falar de depressão pós-parto. Depressão analítica. Tem a depressão também sazonal. Quem já não ouviu falar de pessoa que fica deprimida no Natal? Quem já ouviu falar disso? Chega a época de Natal, festa de final do ano, a pessoa começa a ficar depressiva. Tem gente que fica depressiva no inverno, começa a esfriar o tempo, ficar nublado, ficar com chuvoso, a pessoa também pode ter pessoas que são depressões sazonais também. A gente chama de depressão sazonal. Então, a gente vai ver alguns sintomas, tá? É um quadro clínico, igual eu já falei, é multifatorial, é difícil de ser identificado, tem que ser um especialista para diagnosticar. A pessoa tem que saber o que ela está fazendo. Quem é que vai fazer isso? É o psicólogo, é o psiquiatra, tá ok? Por isso que eu falei, não quer dizer que você eventualmente tem algum desses sintomas, quer dizer que você é depressivo, não. Ou pode ser que você esteja precisando também de ajuda, tá? Então, 1 ou 2 sinais não bastam para afirmarmos que uma pessoa está com depressão, ok? Esfera emocional, já falamos, desânimo, desgosto, tristeza profunda, não é uma tristeza comum, é uma tristeza persistente por mais de 2 semanas, é uma tristeza muitas vezes sem uma causa aparente, uma causa profunda, é como se a própria tristeza se misturasse com o seu ser, com a sua pessoa, muitas vezes sem causa aparente. A depressão vai causar medo, insegurança, coisas que antes você conseguia enfrentar com certa facilidade, por causa da depressão, você vai estar totalmente fragilizado e não vai conseguir vencer. Por exemplo, tem gente que entra num quadro de depressão tão grande que não consegue mais dirigir. Isso é muito sério. Apatia, inércia, é quando você não tem mais força, não tem mais energia para nada. Solidão, uma das características principais da pessoa depressiva é a solidão, é querer perder o contato com todos e com tudo, é se isolar de todos e de tudo, tá? Até muitas vezes do próprio marido, dos filhos, da família. Então, irmãos, uma das coisas que a gente pode ajudar, eu vou até adiantar, como que a gente pode ajudar uma pessoa que está numa situação dessa? É dar atenção. É atenção. E uma das coisas que a gente mais faz
é quando a gente, eu já falei isso também, quando a gente se depara com uma pessoa depressiva, geralmente a gente quer se afastar dessa pessoa. Você vê uma pessoa numa festa, escanteada, amuada num canto, com a cara feia, com a cara séria, com a cara tristonha, você vai ficar se sentindo à vontade de se aproximar dessa pessoa? Seja sincero. A maioria das pessoas vão se afastar automaticamente. Aí, mais uma vez, eu falo a questão da igreja. Nós, como homens e mulheres de Deus, que temos o amor de Deus derramado em nossos corações, que nós dizemos que Deus é amor, que temos que amar. Nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. É uma atitude de amor se afastar de uma pessoa que você sabe que está passando por problema de tristeza? Não. Mas todos nós fazemos exatamente isso. Nós, a pessoa quer ficar sozinha, deixa ela lá. Muitas vezes a única coisa que a pessoa quer é um gesto de carinho, de atenção. É alguém para ouvir as suas lamúrias, as suas reclamações, os seus sentimentos. Ela quer falar um pouco, ela quer pôr para fora. Irmãos, e eu confesso, eu sou muito ruim ouvinte. Eu sou péssimo ouvinte. Então, a maioria de nós não gosta de ouvir lamúria, não gosta de ouvir reclamação. E a gente tende o quê? A se afastar. Mas tudo que a pessoa está precisando naquela hora é um pouco de atenção. E por que muitas vezes o psicólogo, o psiquiatra dá certo, entre aspas? Porque é exatamente isso. Você já viu nos filmes? A pessoa senta lá no divã e o psiquiatra fica com um bloquinho de nota na mão. Você já viu isso? Às vezes o cara não está nem ouvindo o que você está falando, está nem aí o que você está falando, mas só aquela sensação que tem alguém te ouvindo, te prestando atenção para você e anotando o que você está falando, já dá um certo alívio. Está vendo? Então, muitas vezes as pessoas ficam com aquela fama de carrancuda, de calada, de isolada, mas ela está sofrendo. E isso muitas vezes acontece na adolescência, quando você vê um adolescente calado, retraído, que só quer ficar com o celular o tempo todo, que não se relaciona, que não conversa, que quer ficar no quarto o tempo todo, quer ficar jogando videogame o tempo todo. Então, você pode ver que tem alguma coisa errada. Ok? Da solidão. O que vai acontecer também? O deprimido vai experimentar no seu corpo alterações de apetite. Ou ela vai comer muito. A medicação, quem toma medicação para depressão, que tem crise de ansiedade, depressão, uma das características da medicação é a pessoa comer muito, ou perder o apetite, ou ficar muito magra, mas geralmente é de engordar. A maioria que a gente vê, as pessoas engordam, ganham peso. Perturbações do sono, a pessoa fica com insônia ou dorme muito. Ou dorme 14, 16 horas por dia. Só quer saber de dormir. Ou então tem insônia. Acorda no meio da noite e não consegue dormir mais. Acorda muitas horas antes, vai dormir e acorda muito cedo e não consegue pegar no sono de novo. Porque a sua mente, ela vira um turbilhão de pensamentos negativos, de angústias, de problema. A cabeça dela, ela fica 1000 por hora só pensando no que possivelmente pode dar errado. E a gente viu nas aulas anteriores que a ansiedade causa isso. A gente pensa, fica preocupado com as coisas e a maioria das ansiedades nossas não se concretizam. Medo de morrer, medo de adoecer. Então imagina o tanto de gente que está depressiva com medo de pegar Covid. E se meu filho pegar Covid? Se minha mãe morrer de Covid? Se meu marido morrer, quem vai sustentar a casa e vai vir? E quantas pessoas estão perdendo o emprego por causa da Covid, por causa da pandemia? Vocês estão entendendo? Então é uma coisa muito séria, irmãos. Então a pessoa vai ser extremamente cansada. Então a pessoa vai ficar sem energia. Aí você fala para ela, filho, sai dessa, levanta dessa cama, mas a pessoa não tem força. A pessoa não consegue, aquela energia que ela gasta para se levantar da cama e ir no banheiro escovar os dentes, ela fica esgotada. É toda a energia que ela tinha, ela gastou só nessa atitude de se levantar, ir no banheiro, escovar os dentes e lavar o rosto. Acabou para ela.
porque ela se torna extremamente cansada. A pessoa vai estar sempre com o semblante caído, corpo vergado, tensão muscular. Você vai pegar aqui no pescoço dela, tem uma verdadeira pedra. Pedra. Distúrbios digestivos, como diarreia, ou prisão de ventre, já falamos sobre sensação de aperto no peito, aquela dor física, aquele nó na garganta, aquela voz embargada. Tudo isso são sensações físicas que a pessoa deprimida tem. Falta de ar, ela puxa o ar, mas é como se ela tivesse com falta de ar. Alterações cardíacas, arritmia, taquicardia, bradicardia, flacidez, ela fica com o corpo mole, a pessoa molenga, que não tem força para nada. A pessoa, quando está com depressão, ela vai ser lenta, ela vai ter retardamento, vai ter dificuldades para andar, vai ficar sempre prostrada, vai perder a espontaneidade. Você conta uma piada para ela, ela é como se estivesse contando, lendo o jornal para ela. Ela não vê nada, ela não vê alegria. Talvez ela pode ter crise de inquietação, agitação, inibição motora. Causas. Então, como eu falei, as causas podem ser as mais variadas possíveis. Então, o fator genético é importante também na depressão. Por exemplo, se a sua mãe ou seu pai teve problema com depressão, você tem uma chance grande de ter depressão também. Igual eu falei na aula passada, é fatal. Se ele foi depressivo, também tem que ser depressivo. Se ele foi alcoólatra, também tem que ser alcoólatra. Nunca. Se ele era agressivo com a esposa e com os filhos, eu também tenho que ser agressivo. Nunca. Mas a predisposição genética, ela é importante. Então, se seu pai ou sua mãe era depressivo, a sua chance de ser depressivo é muito grande. E se seu avô e sua mãe era depressivo, isso multiplica por 3 vezes. Então você tem que prestar atenção se você está acontecendo alguma coisa errada com você, tá? Coisas que podem causar também a depressão, você não consegue dormir, né, irmão Austin? Cuidado. A pessoa não dorme. Tem um trabalho que, por exemplo, trocar o dia pela noite. Tem gente que troca o dia pela noite. Fica com atividade, são as pessoas noturnas, não é isso? Elas gostam de ficar tendo as atividades dela de noite e vai dormir de dia. Aí eu estava vendo uma reportagem essa semana que a pessoa que não dorme de noite, que tem uma noite ruim de sono, é muito prejudicial à saúde, principalmente emocional. Por quê, irmãos? A gente precisa de claridade, a gente precisa do sol, a gente precisa de ver a luz do dia, a gente precisa sair e respirar puro, ok? Então, a pessoa quando troca o dia pela noite, muitos adolescentes fazem isso, fica até tarde jogando videogame, mexendo no WhatsApp, no Facebook, no celular, e dorme até meio-dia, e acorda totalmente abafado, cansado, sem força, desconcentrado. Isso vira uma rotina para ela, principalmente nas férias. Eu já vi isso lá em casa, meus meninos ficavam até 2, 3 horas da manhã dormindo, jogando, brincando, e acordava meio-dia e acordava lá, cheio de ânimo, cheio de vigor, cheio de vida, nunca, pedindo mais cama. Então, irmãos, a pessoa que tem problema de sono, que não dorme direito, pode causar depressão nela. Alimentação inadequada, pessoas que não se alimentam bem, porque tem carência de proteína, hipoglicemia, conduzem ao abatimento. A gente vai ver nas clínicas de reabilitação, quando a pessoa chega lá porque ela tentou suicídio, uma das primeiras coisas que os clínicos fazem é dar um bom prato de comida para ela. Exatamente porque ela sabe que se o corpo não estiver preparado para se recuperar, pode ter a terapia que for, que ele não vai conseguir se recuperar. A gente vai ver que foi exatamente isso que Deus fez com Elias. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Já falamos sobre a questão das alterações hormonais. Então, a serotonina, por exemplo. A serotonina é um hormônio que nos dá energia para estudar, para trabalhar, para vencer os desafios da vida. É um hormônio natural do nosso corpo. Ok? Então, quando tem a baixa desse hormônio,
a gente tem uma tendência também a fraquejar na parte emocional, tá? Já falamos sobre a questão das drogas, infecções viróticas, tudo isso pode ser causa de depressão. A convivência num ambiente familiar opressivo, num local de trabalho estressante, por muito tempo pode levar à depressão. Então, papai e mamãe, se você vive brigando, o seu lar é um inferno, cheio de problema, discutindo, agressivo, sem respeito, sem consideração, você trata a sua esposa mal, você trata o seu marido mal, a chance do seu filhinho ter depressão é muito grande. Você sabia disso? Se você vive num lar que é cheio de briga, de confusão o dia inteiro, de falta de amor, de falta de respeito, então isso vai afetar o seu filho emocionalmente, sim. Aí de repente você vive num ambiente infernal dentro de casa, os seus filhos estão com nota baixa na escola, o seu filho tem terror noturno, de repente ele acorda gritando no meio da noite, chorando. Por quê? Porque o papai e a mamãe ficam brigando o dia inteiro, além de estar desrespeitando o seu cônjuge, está desrespeitando o seu filho, que está afetando emocionalmente o seu filho. Você trabalha num ambiente de trabalho com seu chefe extremamente rigoroso, chato, vive pegando no seu pé, vive exigindo de você resultado, e você tem que trabalhar e dar resultado, você vai se sentir, vai ter uma predisposição para ficar depressivo. Ok? Poluição sonora, olfativa e visual. Pessoas que trabalham em fábricas, que tem aquelas maquinários que fica fazendo barulho o dia inteiro, que usa aqueles fones de ouvido, quem já viu? Pode acontecer, você está num trabalho, num ambiente totalmente estressante. Se você vive num clima de animosidade, de disputa, de raiva, de ira, de competição, seja onde for, no trabalho, ou dentro de casa, ou dentro da igreja, disputando, irmãos, de tensão, de competição, de insegurança, de imprevisibilidade, que é exatamente tudo isso aqui, ó, a gente está vivendo com a pandemia. Aqui, ó, insegurança e imprevisibilidade. Ninguém sabe o que vai acontecer na economia, na política, no país, com o trabalho, com o desemprego, com o sistema de saúde, com o sistema econômico. Então é tudo muito imprevisível, se a vacina vai dar certo, se a vacina é do capeta, do chinês é do capeta, não é. Tem esse negócio agora, ó, não vacina não, que esse trem, você vai morrer se você tomar vacina. Aí você não sabe se toma vacina ou não. Ah, eles estão te marcando para acabar com 80% da população. Então são coisas catastróficas, aí você fica louco, eu vou tomar ou não vou tomar a vacina chinesa? Quem tem coragem de tomar a vacina chinesa aqui, levante a mão. Vocês estão vendo, irmão? Como o negócio é sério? Então está todo mundo agoniado, Não tem coragem de tomar a vacina chinesa. Causas emocionais, já falamos, tá ok? Sentimentos de rejeição. Pai que não tem coragem de falar uma palavra elogiosa para a filha ou para o filho, que não gosta, não trata bem, não dá carinho, não dá atenção. A chance dessa criança ficar depressiva é muito grande. Uma das coisas que causa a depressão é exatamente isso aqui, ó, a culpa. Culpa porque ela acha que ela não sabe porque não está se sentindo bem, não consegue se relacionar com as pessoas, e ela começa a se sentir culpada. Então, uma das características da pessoa depressiva é culpa. Ah, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não presto para nada. Então, vai sendo usado isso, a culpa também, a mágoa. Se você não consegue perdoar, se você fica sempre com ressentimento, também, sentindo pena de si mesmos. Pessoas perfeccionistas, né, que se tudo não estiver certinho, não é fácil conviver com pessoas perfeccionistas. E tem aquele pessimista, que tudo vai dar errado, que tudo não está certo, nada está bom, nada está bonito. Já falamos sobre isso, né? Desapontamento, Natal, dia de aniversário. E aí vem as causas espirituais, foi o que eu falei. Um exemplo de pessoa que teve causa espiritual, já citamos o exemplo de Davi. Outra pessoa que entrou numa crise de depressão psicótica
que é no nível mais alto. Quem já ouviu falar do rei Saul, o antecessor de Davi? Um homem que tinha tudo para dar certo, queridos. Um homem alto, garboso, bonito, foi escolhido. Fala que ele era um homem formoso, era mais alto, ele se destacava no meio da multidão. Foi escolhido para ser rei de Israel, porque Israel pediu. Um homem segundo, um homem que Deus escolheu, que mandou Samuel ungir ele. E por causa da sua desobediência, do seu coração obstinado, do seu medo de perder o reinado, todo mundo conhece a história de Saul, ele desobedeceu a Deus em várias ocasiões, porque ele tinha um coração não crente. Ele confiava era na política, ele confiava era na aprovação das pessoas. Ele queria fazer as coisas segundo o homem tinha que fazer. Ele acabou sendo rejeitado por Deus. E mesmo assim, Deus falou: eu vou te tirar do reino e vou colocar um homem segundo o meu coração. Agora imagina uma pessoa que ele sabia que ele estava rejeitado por Deus, ele sabia que Deus não estava mais com ele, e ele começou a ficar neurótico. E fala que de repente ele estava na mesa com Davi, e ele começou a criar um ciúme doentio de Davi. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, ganhava batalhas, era um homem querido pelos soldados, pela população. E as pessoas cantavam o nome de Davi, Saul venceu 1 milhar, e Davi venceu 10 milhares. Isso amargurou tremendamente o coração de Saul. Foi obrigado a dar uma das suas filhas para casar com Davi. E diz que num jantar, eles estavam lá na sala, e ele simplesmente pegou uma lança e queria matar Davi. Então ele se tornou o quê? Uma pessoa extremamente depressiva. E mesmo assim, a palavra fala que ele reinou 40 anos sobre Israel. E a gente sabe o final da história da vida de Saul. Que ele estava tão distanciado de Deus que ele foi procurar uma feiticeira para receber uma orientação para a vida dele. E ele queria, Samuel tinha morrido, e fala que um idoso subiu ali na presença deles dois, da feiticeira. E ele entendeu que era Samuel. A Bíblia em nenhum momento fala que era Samuel. Que Saul entendeu que era Samuel. E recebeu aquela orientação daquela feiticeira. Então, qual foi o final da vida de Saul? Ele pegou a lança dele, quando ele viu que os filisteus iam matar ele, havia matado o seu filho Jonas, ele pegou, mandou o seu servo matar ele, e o servo dele não quis matar, ele pegou a lança e se jogou em cima da lança e se matou. Então esse foi o fim de Saul, que tinha tudo para dar certo, mas não deu. Ok? O que fazer em caso de pessoas com depressão? Então, irmãos, primeira coisa é procurar ajuda, não se isole. Se você notar que você não está bem, procure ajuda. Procure os pastores da igreja, procure as irmãs, as pastoras da igreja. Procure ajuda. Se você está tendo problema no seu casamento, procure ajuda. Aí eles vão detectar se é caso para levar você no médico ou não. Então, você tem que procurar ajuda. Então, lá no médico, você vai ter ajuda ou de medicação ou psicoterapia ou terapia. De preferência, procure um psicólogo cristão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu, por exemplo, eu fui 26 anos da Assembleia de Deus. Para mim, eu falava assim alguns anos atrás, é inadmissível um crente falar que é depressivo. Que crente é esse que está depressivo? E eu era todo armado contra isso. Até que eu me vi numa situação dessa. E tive que procurar ajuda profissional de psiquiatra. Tive que tomar remédio. Então, irmãos, muitas vezes tem um preconceito muito grande. Eu fui no psicólogo, fui no psiquiatra, o doido. Não, negativo. Não é só doido que vai em psiquiatra e psicólogo, não. A gente tem que quebrar esse estigma. Precisou, procura ajuda médica, procura ajuda profissional. Ok? Não sofra, quando o trem já não tem mais jeito, quando você já sofreu mais que sovaco de aleijado, você vai procurar ajuda, não. Quando estiver no início, procure ajuda. Estado de abatimento, de humor, já falamos sobre isso. Falamos sobre os neurotransmissores
noradrenalina, da serotonina, estão abaixo, já falamos. Muitas vezes, somente medicação não basta. Aí, igual eu falei para vocês, não se automedica. Muitas vezes você vai se deparar com a seguinte situação: eu tomei um comprimidinho que me passaram certa vez e foi muito bom para mim, eu vou passar a receita para você. Não faça isso, ok? Porque, igual eu já expliquei, remédio não é solução. Remédio você vai só usar na hora das crises. Tem que ter um início e tem que ter um tempo para você parar, porque estão extremamente viciantes. Continuando aqui. Não basta só a medicação, tá? Então, muitas vezes a gente fala assim, para a pessoa: não, se levanta da cama. Aí, outras vezes a pessoa não vai estar triste, vai estar conversando, está alegre. Ué, você não está depressiva, coisa nenhuma. Você está me enganando. Por quê? Tem momentos de altos e baixos. E se uma pessoa não tem força para fazer nada, como é que você vai ficar pedindo para ela se levantar da cama e sair daquela? Ela precisa de ajuda. E uma das maneiras que a pessoa vai conseguir sair dessa é exatamente o que eu estou falando: melhorando a sua alimentação, melhorando as suas horas de sono, fazendo atividade física. Por isso, cadê o Josué? Está aqui o Josué? Ministério de Ciclismo da igreja. Olha só que coisa abençoada. Entra na turma do ciclismo, irmão. Sai do sedentarismo. Eu gostava muito de ver quando na segunda-feira tinha um dia que você jogava futebol. Não era isso? Não tinha? Antes da pandemia? Os homens se reuniam aqui e ia fazer extremamente saudável. Bater um futebolzinho, faça a sua caminhada todo dia. Procure fazer uma atividade física. É muito importante você estar fazendo. Então a igreja se preocupa com isso também. Tá? É muito importante você estar fazendo uma atividade física para prevenir e para tratar. É lógico que, por exemplo, quando a pessoa está numa crise de depressão, igual eu falei, ela não vai ter força nem para se levantar da cama. Aí você vai ficar: não, vai levantar, vai andar, fazer caminhar. A pessoa não tem força para nada. Mas quando está no início, está numa parte moderada, você tem que sair um pouco da sua rotina. Ok? Aí a gente vai falar um pouco de Elias. Ok? Já falamos. Elias era um homem extremamente de Deus, um profeta de Deus, usado por Deus, venceu 850 profetas malignos. Mas quando ele ficou sabendo que Jezabel queria matar ele, o que ele fez? Eu vou escapar e vou correr para salvar a minha vida. Então o que ele fez? Ele caminhou e fugiu para uma cidade chamada Beceba. Primeira coisa que ele fez foi deixar o ajudante dele lá em Beceba, e depois que ele deixou o ajudante de Beceba, ele caminhou mais um dia no deserto, até que ele chegou num local lá e parou e foi dormir. Por quê? A pessoa depressiva, ela quer saber de dormir, tá? Então ele teve um abatimento físico e emocional, ele quis se isolar, ele foi para a caverna, queria só saber de dormir. E uma das coisas que ele falou: eu queria, Senhor, eu quero morrer, porque eu estava fazendo a sua obra, eu sou extremamente... Geralmente a pessoa já tem a resposta na ponta da língua. Deus chegou para ele e falou assim: Elias, o que você faz aí nessa caverna a chorar? E Deus estava perguntando o que ele estava fazendo, não por quê, mas ele já tinha a resposta na ponta da língua, né? Lê para nós aí, por gentileza, pastor Edivandes. 1 Reis 19, 2 e 4. Glória a Deus. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses e outros tantos, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como de um deles. O que ele vendo se levantou e para escapar com a sua vida se foi, e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, e se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou e dormiu debaixo de um zimbro,
E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu, e tornou-se a deitar. E o Senhor tomou-o pela segunda vez e o tocou, e lhe disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Deu 8 também. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, passou a noite ali. E eis que a palavra do Senhor veio até ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E lhe disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os seus filhos deixaram o teu conserto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. E ele lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte, perante a face do Senhor. Tá bom. Volta para mim, por gentileza. Então a gente vai ver, irmãos, que ele já tinha uma lamúria para responder para Deus. E geralmente, quando alguém chega na gente, a gente já tem uma resposta preparada na cabeça por que a gente está daquele jeito. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que Deus deu atenção para a lamúria de Elias, não. Irmãos, se tem uma coisa que Deus não faz conosco, é sentir pena da gente. E Deus não quer que a gente fique sentindo pena de ninguém. Se a gente quer ajudar alguém, a primeira coisa que a gente vai fazer é não ter pena dela. Não no sentido de ser mal, de ser carrasco, de ser duro demasiadamente com essa pessoa, mas procurar mecanismos que a pessoa saia daquela autocomiseração e pare de sentir pena de si mesma. Se ela encontra uma pessoa que concorde com ela, que ela tem razão de estar daquela maneira, o que vai fazer? Ela vai ficar mais confortável ainda e vai ficar mais acomodada na depressão. Mas você vai ter que fazer de uma maneira amorosa, direcionada por Deus, fazer tudo possível para a pessoa sair daquela situação. E foi exatamente isso que Deus fez. Ele deu uma alimentação equilibrada para Elias. Ele dormiu um pouquinho mais, mas depois levantou ele, deu um alimento revigorante, e olha só o milagre. Que foi que, além de Elias, ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus? Moisés. E com aquela força daquela comida que aquele anjo deu, milagroso, ele andou 40 dias e 40 noites. Ele teve uma atividade física. Ele mudou de ares, ele saiu do deserto e foi para o Monte Horebe. Ele teve uma terapia ocupacional. Olha só, aquele homem que ele estava querendo morrer, Deus falou: meu filho, você está sofrendo muito mesmo, você tem que morrer. Não. O que ele falou para ele? Olha, levante daqui dessa... Aí teve aquela situação com o vento, com o terremoto, com o fogo e com a brisa suave, lá na caverna. Fogo, terremoto, vento forte, mostraram o poder de Deus, mas foi na brisa mansa e suave que ele percebeu a graça, o amor de Deus operando na vida dele. E quando ele foi restaurado na sua vida espiritual, falou assim: você não está sozinho. Existem mais 7.000 homens que não se dobraram a Baal. 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. Ou seja, ele achava que ele estava sozinho, que ele era um coitadinho, que ele era o único. Mas não. E ele falou assim: eu vou te dar uma pessoa para ficar junto com você. Eliseu. Eliseu vai ser seu ajudante a partir de agora. E todo mundo conhece a história do profeta Eliseu, que foi um grande homem de Deus. E ele falou bem assim: ele não apenas seria o profeta lá em Israel, mas ele iria ungir Azael, rei da Síria, iria ungir Jeú, rei de Judá, e iria ungir também Eliseu como ajudante dele. Então o que Deus fez com ele? Terapia ocupacional. Irmão, você está se sentindo triste? Vem para a igreja, vem para o culto, vem para o evangelismo, vem para o MAD, vem ajudar aqui no trabalho dos jovens, venha participar, faça alguma coisa, procure um bom livro para ler,
sai da frente da televisão, sai de frente do videogame, vai procurar coisas que vai agregar a sua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vai fazer um passeio no parque, vai andar, tem que fazer alguma coisa, mas tem que ter alguma terapia para se mobilizar. E fala também que ele reestruturou a sua vida afetiva, tá? Deus quer e pode fazer isso com a gente. Tudo isso que Deus fez com Elias, Ele quer fazer com a nossa vida também, tá? Então, o crente que vive amuado, vive para baixo, Deus quer trazer. A gente vive cantando, a alegria do Senhor é a nossa força. É na presença de Deus, é na vida de oração, é na vida de comunhão com Deus, é na leitura da palavra, é buscando graça em Deus que a gente vai conseguir o quê? Crescer espiritualmente de novo. Então, a principal arma nossa, do cristão, irmãos, não é uma resposta simplista, igual eu estou falando, é oração, porque na oração você vai se fortalecer espiritualmente. Nós sabemos que o mundo espiritual influi no mundo material, influi na nossa alma. Quando o crente ele é cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, ele vai passar por luta, vai passar por problema, mas Deus vai dar graça, Deus vai dar direcionamento, Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar força, Deus vai dar livramento para ele, Deus vai dar. Então é isso que a gente tem que fazer. E para acabar, irmãos, eu quero dizer que passar por um episódio depressivo não é uma experiência fácil, tá? Igual Elias, muita gente pensa que está no deserto. Igual Jeremias, quem já viu falar de Jeremias, o profeta Jeremias? Como que era o apelido de Jeremias? Era o profeta chorão. Eu queria que o pastor Edvantes abrisse para mim Lamentações de Jeremias. Ele era tão assim, que ele tem um livro chamado Lamentações de Jeremias. Ele era um profeta tão assim para baixo, tão triste, e com razão. Imagina só, Deus fala assim para você, ó, Jeremias, eu vou te dar uma mensagem profética, poderosa, vinda do meu coração para este povo. Mas esse povo, ele não vai te ouvir, ele não vai aceitar a tua palavra, vai te perseguir, vai te prender e vai te jogar num poço. Já pensou? Ele tinha ou não tinha razão para estar assim? Mas mesmo assim ele sabia que a sua esperança estava em Deus. Lamentações 3, se eu não me engano, a partir do verso 10. Olha para mim. Glória a Deus. Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 10. Isso. Fez-me como um urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaço, deixou-me assolado. Armou seu arco e me pôs como alvo e flecha. Fez-me entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito como objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Faltou-me de amargura, saciou-me de absinto. Fartou-me, né? Quebrou-me como pedrinhas de areia, os meus dentes cobriu-me de cinza. Afastou da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Tá vendo? Só um pouquinho. É uma pessoa extremamente depressiva ou não é? Então, são todas as características de uma pessoa que está passando por depressão. Pode continuar. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do meu absinto, do meu fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Versículo 21. Pode ler, agora que disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Aí, outra tradução dizendo, quero trazer à memória aquilo que me dá o quê, irmãos? Esperança. Então, quando você começa a ler a palavra de Deus, meditar na Bíblia, meditar nas promessas de Deus, meditar naquilo que Deus já fez e está fazendo na sua vida, irmãos, eu queria que você parasse um pouco para pensar o tanto de luta que você já teve, o tanto de problema que você já passou, o tempo de problema que você já vivenciou na sua família, financeiramente, nos seus relacionamentos, na escola, nos seus namoros. E você, irmão, está aqui vivinho da Silva ouvindo uma aula. Glória a Deus. Você está aqui na presença de Deus, você é crente, você é salvo, você vai morar no céu. Então, irmão, você é um vencedor, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é um escolhido e amado de Deus. Deus tem um plano e um propósito na sua vida.
Você um dia, você vai estar eternamente com o Senhor. Você está aqui na presença de Deus, você é vencedor. Se você está aqui essa noite, é porque você é vencedor. Mesmo que você esteja passando uma luta terrível agora. Talvez muitos de nós aqui estejamos passando lutas terríveis. Financeiramente, ou no casamento, ou de saúde, ou um problema na família. Mas você está aqui. Você está aqui, fiel a Deus, tentando vencer, procurando ser obediente. Esta igreja, irmãos, é uma igreja vitoriosa. Glória a Deus. Qual a igreja aqui? Eu duvido se tem uma igreja aqui no Sol Nascente que está cheia desse jeito aqui para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você pode glorificar o nome do Senhor? Você pode exaltar o nome do Senhor? Irmãos, o Espírito de Deus está aqui neste lugar, levantando, capacitando uma geração poderosa, uma nova geração de eleitos, diz do Senhor, para serem soldados de primeira fileira, para serem instrumentos na vida de outras pessoas, para levantar o caído, levantar o abatido, aquele que não tem mais força. Como? Trazendo à memória aquilo que me traz esperança. Continua aí, pastor Edivandes, verso 22. Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Rapidinho. Novas são Só um pouquinho. Irmãos, hoje de manhã, a primeira coisa que quando eu acordei de manhã, foi esse versículo. O irmão já sabe, eu já passei por vários cateterismos. Eu já tive Covid, já falei isso aqui também. Irmãos, se eu e a Beth for contar a minha história para vocês, a nossa história, vocês ficam chorando com a gente. Mas nós somos sobreviventes. E eu tenho certeza que a maioria de vocês também, se for contar as lutas, as agruras, os problemas, as dificuldades que cada um aqui passou, dá um livro de não sei quantas páginas. Difíceis. Mas nós estamos aqui sobrevivendo na presença de Deus. Irmão, só da gente ser crente e continuar na presença de Deus, quantas pessoas já passaram por aqui e já saíram? Quantas pessoas vocês já conheceram que serviam a Jesus, estavam na igreja, uma bênção, pastores se desviaram, foram para o mundo, está na bebedeira, está na cachaça, está na prostituição, porque não deram conta de permanecer na igreja, na presença do Senhor, não foram fortes o suficiente, nem fiel o suficiente, para mesmo diante dos problemas e das lutas, permanecer na presença de Deus. Então, irmãos, se você pegar o livro eu gosto sempre de falar isso, a gente brinca, se você pegar o livro de Apocalipse, uma coisa que você pode ter certeza, é que no final, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, nós vamos estar eternamente com o Senhor, nós vamos reinar com Ele, nós vamos ser luzeiros do mundo, nós vamos ajudar o Senhor a governar o mundo, mas tudo isso se nós formos fiéis até a morte. Continua aí, irmão, para nós terminar. Versículo 23. Novas são a cada manhã, a grande misericórdia é a tua fidelidade. Versículo 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Esperarei. A luta está difícil, está grande, então qual que é a sua resposta? Esperar, perseverar, ficar firme, continuar, não murmurar, não retroceder, não olhar para trás como a mulher de Jó e virar uma estátua de sal. Não murmurar, porque todo aquele que murmura, irmãos, morre no deserto. Se você reclama, se você murmura, você está dando voz ao adversário. E você morre no deserto. Tenha sempre uma palavra positiva nos seus lábios. Tenha esperança. Confie e creia em Deus que Ele vai te dar a vitória. Amém? E o 26 para terminar. 25. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. A oração. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Então é isso que Deus tem para nós. Nada pode nos separar do amor de Deus, é que fala lá em Romanos 8. E mais uma vez eu falo, irmãos, essa apostila,
pastor Gilberto vai liberar, pode liberar para eles levar, né, pastor? As apostilas. Então vocês vão chegar e vão ler em casa, ela todinha, que tem uma mensagem muito poderosa para você, detalhada do que Deus fez com Elias. Então a semana que vem a gente vai estar falando sobre a parte prática do grupo familiar, como é que vai ser o dia a dia do grupo familiar, o que o líder tem que fazer, o que o hospedeiro não, como é que fala? O anfitrião tem que fazer. Então é a parte prática, ok? E eu espero, irmão, sinceramente, que continue estudando, porque a parte emocional do crente, ela é muito importante. Então não adianta o crente só ser espiritual, cabeção na Bíblia, e deixar a sua vida emocional em segundo plano, não. Tem que se preocupar, tem que ter equilíbrio, ok? Espiritual, mental e físico, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Coloque de pé, em nome de Jesus, vamos estar orando. Antes de encerrar, queria estar chamando aqui o pastor Edvan e a irmã Sônia, a gente está orando pelo Cléder e pelo Rafael, que não estão muito bem, amém? Vem aqui, Cléder e Rafael. Irmãos, 2 avisos, tirem os estudos e deixem as pastas, amém? Não é para ficar, vocês estão aqui, não é para ficar nenhum estudo na pasta. Como já foi falado, os slides, eles não são material de estudo, eles são material de apoio ao professor, amém? O que é o material de estudo é a apostila. E na apostila aí, na página 3, tem um tópico que foi falado aqui, mas está bem claro, que é o tópico saindo da depressão. E aí tem lá as medidas que Deus agiu com Elias. Então não deixe de ler, amém? Em casa, de fazer o estudo sobre isso, amém? Último aviso, próxima quinta-feira é a nossa última aula desse módulo. Aí nós encerramos o módulo 10... E aí a escola bíblica entra de recesso. Nós só retornaremos com a escola em fevereiro. 1ª quinta de fevereiro. Amém? E nesse interim, vocês têm que entregar os resumos daquelas pessoas que faltaram às aulas. Entreguem os resumos para a Ana, porque nós vamos iniciar o módulo 2. E nós vamos iniciar com a entrega dos certificados, daqueles que se formaram. Amém? Tudo certinho. E eu quero que todos, em nome de Jesus, tenham aí seu certificado para quando chegar ao fim dos 12 módulos, está todo mundo aí bem capacitado, bem treinado. Amém? Vocês entenderam? Quinta-feira que vem é a última aula, é o encerramento do módulo 10. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Vamos estar orando. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te damos graças porque o Senhor tem nos ouvido, tem estado conosco aqui desde o início, Senhor. Nós apresentamos diante de Ti a vida do Rafael, a vida do Cléder, meu Deus. Não sabemos, ó Pai, qual que é a enfermidade, mas sabemos de uma coisa, que o Senhor é um Deus que cura a nossa alma, que o Senhor é um Deus que cura o nosso corpo, que o Senhor é um Deus que cura as nossas emoções. E nesse exato instante, Pai, nós liberamos de acordo com a Tua palavra, Jesus. Chamamos à existência a Tua palavra nesse instante. E a Tua palavra diz, ó Deus, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados. Nós liberamos nessa hora a palavra de cura. Sejam curados em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Estamos liberados. Amém.